Olá, educação por uma ótica liberal. É sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Mais uma vez, uma discussão baseada em um dos meus livros que leva exatamente esse nome, Educação por uma ótica liberal. E vou fazer isso em contraponto a 100% da bibliografia de educação que versa sobre uma ótica coletivista, ou se você quiser chamar, uma ótica socialista, ou ainda uma ótica de esquerda. O fato é que a educação, mundialmente falando, ela orienta os estudos e ela estimula os alunos a terem um olhar coletivista sobre a realidade, ao invés de focarem ou respeitarem o caráter individualista da formação, ou ao invés de respeitar o fato que cada um tem objetivos pessoais, interesses, e que a educação deveria partir disso, de forma que a coletividade seria a consequência e não a causa ou motivo de se formar alguém. Na verdade, quando se fala em formar, deveria se perceber que o papel de uma escola seria de estimular ou de criar atividades para que a própria pessoa se desenvolvesse sempre com o objetivo de buscar o seu estado, o seu estar no mundo, e não o que nós temos aí, toda essa metralhadora de informações, conteúdos e interesses para que a pessoa, o estudante, deixe de olhar para si e olhe e foque os problemas do mundo. O resultado dessa educação mundial é que nós temos pessoas que não se conhecem, não sabem o que querem da vida, que aceitam viverem como escravas, entre aspas, de projetos utópicos, sejam projetos de governos, de países e modas filosóficas, e muitos acabam sendo levados ao ressentimento mais tarde, achando que tiraram deles o seu direito de buscar os seus objetivos, ou não deram a eles o que eles acham que mereciam, e nós temos várias consequências na vida de muitas pessoas. Alguns aceitam esse viés coletivista e vão caminhando na vida, mas eu tenho claro que para muitas pessoas uma educação coletivista rouba a sua individualidade, os seus objetivos pessoais, e tende a levar a pessoa ao fracasso, caso ela não tenha o seu instinto de rebeldia para se rebelar contra isso, o que não é fácil. Estar em um lugar como uma escola que tem uma natureza cativa e se rebelar contra aquilo. Então eu quero discutir alguns tópicos de educação por uma ótica liberal. O conceito liberal aqui eu poderia trocar por libertário, e na verdade, obviamente, liberal em função, o liberal ainda concebe a necessidade de um Estado, libertário não. Mas aqui, ou poderia dizer a educação por uma ótica conservadora, porque sob vários aspectos os tópicos eles têm uma natureza conservadora, sobre outros tópicos não. O caso é que o foco aqui é do livro em si, Educação por uma ótica liberal, ele é fazer um contraponto à educação coletivista, como eu disse, que é a que está aí em 100% dos livros que você pegar. Sempre a discussão é a mesma, formar cidadãos críticos, que lutem pela justiça, toda essa coisa você sempre vai perceber explicitamente, formar a espécie de operários que construam esse mundo ideal que nasce da utopia de pessoas autoritárias e que não respeitam a individualidade. Eu começo o livro com um epígrafe que tem mais uma natureza política do que educacional, mas que vem bastante a calhar para a continuação da discussão. A epígrafe, na verdade, é uma crítica aos liberais, que na verdade o liberal, só de ele considerar o Estado como um agente que tem a sua importância, ele, a meu ver, ele acaba se aproximando, guardados os centros de proporção, ele acaba tendo também algum componente coletivista, mesmo que seja em nome do que ele chama de liberdade ou de individualidade. Eu acho um pouco perigoso também, que ele diz:
A epígrafe diz: acho estranho quando vejo um liberal debatendo o que fazer para combater a pobreza. Eu acho estranho. A meu ver, essa indagação pertence aos socialistas e aos coletivistas em geral, pois ela evoca a necessidade de um Estado intervencionista. A pergunta de um liberal poderia ser: como um pobre pode fazer para sair da pobreza e conseguir a riqueza? Qualquer preocupação coletivista é antiliberal. Então aqui já uma crítica aos liberais, mesmo sendo um livro de educação por uma ótica liberal, porque obviamente o liberalismo preza por individualidade, por vários valores conservadores e parte deles que os libertários também concordam. Você veja que o liberal, no fundo, se ele não toma cuidado, ele vira também um coletivista, né? É muito fácil ser liberal teoricamente, quando o liberal chega na política e quando o empresário que cresceu defendendo o livre mercado, ele também vai para a política, ele vira protecionista, ele vira um agente regulador, ele restringe o número de players que jogam ali no mercado. Então é muito fácil defender falando, mas na prática sempre o liberal ele tende a se corromper e virar um socialista. Na prática é o que a gente tem percebido. Bom, aí um dos tópicos que eu chamo a atenção no livro Educação por uma Ótica Liberal é uma crítica ao termo equidade, porque pararam de falar em igualdade, porque os antissocialistas estão cheios de argumentos para combater a ideia de que a igualdade é ruim, mostram sempre os países em que essa tese levou à ruína, à miséria econômica e social. Daí, por uma questão de inteligência de sobrevivência, os coletivistas, os socialistas mudaram o termo para equidade. E aí criam toda uma semântica em torno disso, dizendo: olha, equidade significa o seguinte, tudo bem, aceitamos em tese que tudo bem, não defendemos a igualdade, mas precisamos que haja interferência, engenharia social, de forma que a gente crie condições para que na largada todos sejam mais ou menos parecidos. Tudo bem que depois no caminho mude, mas na largada que sejam iguais. Que é um argumento também sem vergonha para convencer as pessoas de que o Estado deve interferir nas regras do jogo, deve mexer no tabuleiro, tirar daqui e colocar ali. Na verdade, a equidade social defendida nas matérias de educação. A equidade é um marxismo ali, é um marxismo camuflado, é um novo marxismo. Porque para você criar equidade dentro da utopia dessa educação socialista, você vai precisar viciar o jogo, você vai precisar do Estado interferir, você vai precisar forçar pessoas a saírem do seu caminho, a ser agentes operários para criar essas condições de equidade. Então a equidade é uma malandragemzinha para enganar as pessoas com relação aqui, com todo um discurso semântico, para que elas, já que não aceitam a igualdade, aceitam um outro tipo também de igualdade. Aceitem políticas, leis e que o Estado intervenha e aceitem se deixar escravizar para criar essas condições de igualdade na partida, como é que eles falam. É preciso então tomar cuidado. O livro Educação por Ótica Liberal ele vai fazer essa crítica para chamar a atenção sobre esse ponto. A questão das minorias, que também está na pauta dessa educação socialista. Aqui o livro faz uma crítica dizendo que essa pauta ela é anti-individualista, porque ela vai, como um rolo compressor, massacrar qualquer ideia de pessoa, de subjetividade, em nome da ideia de grupos. Então ela destrói a individualidade. E obviamente que eu não posso entrar dentro do sentimento das pessoas para que elas queiram se ver como pessoa e não como outra coisa também que eu critico no livro, é outra pauta dessa educação, que é com relação ao senso crítico. Você pode ver os documentos de educação que vão falar sobre
formar estudantes críticos. O senso crítico é uma maneira artificiosa, toda incrementada, de esconder o seguinte: o que é o senso crítico? É colocar na cabeça do estudante um jeito de enxergar pela ótica marxista, pela ótica frankfurtiana, pela ótica coletivista, estimular na mente da pessoa como se ela fosse ver as coisas por óculos a partir de toda essa utopia coletivista. Na verdade, o senso crítico ele é defendido exatamente com a mesma ideia de formar operário. Isso vem desde Paulo Freire, né? A ideia de formar um exército neo-espartano no contexto do regime militar para cubanizar aqui o Brasil, por meio da educação, transformar, criar aqui a possibilidade da revolução no Brasil. Então, o senso crítico eu chamo de senso marxista com outro nome, porque o que faz o senso crítico? É estimular no estudante um jeito de olhar a realidade de forma que ele enxergue exploração em tudo, que ele veja, que ele demonize a riqueza, demonize o rico, que ele enxergue a ideia de opressão em termos de classe dominante sobre dominada. É um jeito de criar um tipo de pacote de ideias, de ferramentas para que ele interprete a realidade a partir dessas ferramentas. Quando na verdade o verdadeiro senso crítico é o discernimento. Outro ponto que eu chamo a atenção é com relação a temas que fazem parte dessa educação coletivista, que é fazer uma crítica, por exemplo, à Revolução Industrial, sempre com essa ideia de dizer que no passado as pessoas trabalhavam X horas por dia por causa da Revolução Industrial, que ela trouxe esse tipo de injustiça social, sempre vindo de pessoas que, o Marx, por exemplo, desconsiderando que antes da indústria, antes do capitalismo, da Revolução Industrial, o homem ele estava o tempo todo em busca de comida para sobreviver, o quanto a vida era difícil. Mesmo com a Revolução Agrícola, ele trabalhava muitas horas por dia. Ninguém foi forçado a ir para a indústria, mas obviamente o homem viu ali uma possibilidade de ter uma vida melhor do que se ele continuasse no campo. Como eu digo para alguns colegas, na verdade o marxismo, se a gente for resumir dentro de um arroz com feijão, mesmo o Capital do Marx, no fundo ele está contra uma desigualdade que vem a partir da Revolução Industrial, que é natural, porque cada um, a partir dos seus interesses e vivência, vai para um caminho ou para o outro. Ele quer combater isso para voltar, para criar uma igualdade anterior à Revolução Industrial. Que igualdade é essa? Todos na miséria, na escassez, na fome, naquela vida precária. E aqui no capítulo Revolução Industrial eu faço uma crítica exatamente à hipocrisia, à mentira que os socialistas têm, porque todos têm carros, celulares, não vão passar férias em Havana, mas vão para Disney, e tem tudo que o capitalismo oferece e fica dizendo que é socialista. E a razão é óbvia, é porque há hoje uma tendência no mundo das pessoas quererem se apresentar às outras como santas, como angelicais, né? E acima dos mortais. E uma maneira de fazer isso é com o discurso, dizer o que ela é e ficar defendendo teses que supostamente dá às pessoas a interpretação de que ela é mais humana do que as outras. E quando na verdade isso engana, exatamente porque as pessoas não prestam atenção nas ações, mas elas se iludem com o que os outros falam, ao invés de terem claro que o que a pessoa é a maneira como ela se comporta, não o que ela fala que faz. Então essas pessoas acabam se beneficiando dessa miopia que as pessoas têm de enxergar com os ouvidos ao invés de enxergar com os olhos a realidade. E outro ponto que eu trago no livro, a questão da sexualidade,
por conta dessas pautas todas aí que nós temos nesse aspecto. E, obviamente, eu chamo a atenção que a sexualidade assim como a religiosidade, é um fator de fórum íntimo. Isso não deveria ser pauta na escola. Aliás, poderia ser caso você tivesse uma educação livre, 10 escolas num bairro, e aí, sendo livre para que o pai escolhesse e um dono de escola, a Dona Maria, se quisesse criar um currículo e colocasse isso para que o pai pudesse escolher entre 10 onde pôr, isso poderia existir, porque essa escola com esse currículo, ele poderia existir dentro de um livre mercado. Agora, enquanto ela for monopólio estatal, enquanto ela for controlada pelo Estado, não dá para aceitar que a escola que tem uma natureza cativa possa impor isso aos estudantes. É uma pauta que tem interesse de uma minoria de pessoas impor à maioria. Aliás, isso não é nem um conceito de democracia, que também está deturpado, que a minoria se impor sobre a maioria. Até nisso existe a deturpação do termo. E isso vale não só para a sexualidade, isso vale também para questões de natureza religiosa. Também no livro eu vou falar sobre os direitos humanos às avessas, e que é a maneira como foi deturpado a ideia de direito humano. Você dá direito humano para quem é desumano, uma coisa que não faz sentido. Uma pessoa que desrespeita uma regra, ele não merece receber os benefícios da proteção dessa regra, porque ao desrespeitar uma regra, ele manda mensagem para o grupo que ele não concorda com aquela regra, que ele não aceita aquela regra, então ele também não merece o benefício de ser julgado por aquela regra. É isso que justifica, por exemplo, a legítima defesa. Quando alguém se propõe a atacar o outro de maneira gratuita para tomar um bem ou por maldade, ele está mandando a mensagem de que a vida não merece ser respeitada. Então ele não merece a proteção de uma regra que ele descumpriu. E, portanto, a legítima defesa faz sentido. E, obviamente, não precisa nem de argumentação. Qualquer pessoa em sã consciência e observa o mundo animal e o mundo humano vai entender que a legítima defesa faz parte de um direito natural, que é a pessoa se defender. Não precisaria nem de livros, calhamaços, leis, colocando isso no papel. É um fator natural. Mas os direitos humanos eles foram invertidos, quando na verdade deveria haver... as pessoas deveriam demonizar qualquer pessoa que atente contra a vida de uma pessoa de bem, que invada uma casa, que agrida uma pessoa para tomar algo dela, ou por pura maldade. Exatamente, é um absurdo que deveria ser visto como algo de se escandalizar, e na verdade as pessoas criaram hoje uma ideia de justificar por que é que a pessoa está fazendo isso, e quando você justifica, você tira o peso sobre a ação de quem praticou, e você transforma, e o pior ainda que hoje tem se transformado a vítima em quase como se fosse ela o culpado do outro que a agrediu, como a gente tem observado. Outra pauta que eu trago aqui no livro é a questão da ditadura da solidariedade. Solidariedade é um aspecto da natureza humana que existe, inclusive como algo de crescimento, de satisfação pessoal, mas ela é espontânea e ela tem um ganha-ganha. A pessoa tem que sentir alguma sensação dentro de si. Quando você obriga alguém à solidariedade, como também está nas pautas da educação, formar cidadãos solidários, só aí você já tirou o valor da solidariedade, porque e na verdade é outra sem vergonhice de usar uma terminologia de um termo importante, mas com uma semântica diferente. É um jeito de você forçar as pessoas a fazer as coisas que elas não querem fazer, e inclusive emparedá-las como se elas fossem menos humanas, ou como se elas fossem maldosas por não
agirem de acordo com o que alguém quer que elas façam. Então é outro absurdo que a gente vive nos documentos educacionais, essa pauta da solidariedade como uma espécie de ditadura de solidariedade. Essa coisa da pedagogia da tolerância, que no fundo é uma forma de você impor às pessoas que elas aceitem, engulam a vida dos outros, até de forma a desvalorizar a si própria, a sua própria cultura, para ter esse olhar com a cultura externa, que é outra safadeza para a esquerda, para os coletivistas querem dominarem as pessoas com seus valores, quando na verdade cada um tem seu valor e cada qual fique no seu lugar. Não tem que essa história de você ficar impondo nada. Agora, na convivência em sociedade, as pessoas, elas por uma questão de jurídica, elas vão se respeitar, mas ninguém é obrigado a assimilar a cultura de ninguém. Cada um precisa valorizar a sua própria cultura. Não tem essa de você querer forçar o outro com essa ideia de tolerância, que é uma maneira autoritária de você impor outras culturas sobre a cultura da pessoa. E aí quando a pessoa reage a isso e ainda querem dar um cala-boca nas pessoas, dizendo que ela está com ódio de outras culturas e, portanto, criminalizar isso como discurso de ódio. Quando o ódio é um mecanismo da natureza humana de você repelir aquilo que está agredindo você, né? Não se pode jamais perder de vista isso e demonizar o ódio, porque ele é um mecanismo também de proteção. E também querem destruir esse seu mecanismo de proteção, esse ódio bom, vamos dizer assim, para que você engula uma cultura que não é sua e seja dominado. O objetivo da pedagogia da tolerância que espraia nas escolas aí é impor às pessoas valores para como se fosse domesticá-las com ideias que são contra inclusive a sua própria natureza e quem essas pessoas são. Outra coisa que eu chamo a atenção no livro é a psicologia da autorresponsabilidade, porque façam uma crítica a essa pedagogia vitimista, aliás, essa psicologia vitimista, como eu disse há pouco, que quer dizer que a pessoa é assim por causa de e, portanto, está justificada suas ações contra as pessoas, suas ações violentas. Inclusive, isso tira no estudante a sua força para perceber que ele é capaz de, a partir das suas ferramentas, mudar o seu destino, sair das dificuldades, construir a sua trajetória. Essa psicologia vitimista destrói o caráter, destrói a força e a percepção das ferramentas que cada um tem para conseguir viver a sua vida. E o livro também faz essa crítica. E o livro, eu vou fechar por aqui para o vídeo não ficar tão maior. Há vários capítulos no livro, são 20 capítulos. E o capítulo 20 vai fazer esse contraponto entre o individualismo e o coletivismo. A educação hoje ela tem um viés coletivista, já faz tempo na verdade, que tem em conta fazer a pessoa enxergar o coletivo como causa e o individual como resultado. Então eu mudo o mundo para a minha vida melhorar. Isso nunca pode dar certo, você não tem controle sobre o mundo e as pessoas, isso infantiliza as pessoas, isso faz as pessoas se abandonarem, pode gerar no futuro ressentimento, porque a pessoa não viveu a vida que queria, se abandonou para ficar indo atrás de movimentos sociais, de ativismo, e ela diz, eu nunca tive nada para mim, isso pode trazer ressentimento. E na verdade as pessoas precisam de se verem como indivíduos, e o individualismo é um valor bom, é um valor libertador, porque faz você buscar em você todas as ferramentas, você cuidar bem de você, construir o seu caminho, e cada um fazendo isso, o resultado é o resultado bom. Não tenhamos qualquer tipo de ingenuidade com relação à vida em grupo tal, mas esse caminho, ele é um caminho não só mais produtivo do que partir do coletivo para o individual, como ele é um caminho mais, ele é um caminho ético,
porque ele respeita as pessoas na sua liberdade. O caminho de pensar a partir do coletivismo para chegar ao individualismo é um caminho que rouba a vida das pessoas, escraviza, massifica as pessoas, é um caminho que destrói economias de países, onde os regimes são coletivistas, com essa desculpa de igualdade, de intervenção do Estado. Ele é um caminho com resultados negativos. O individualismo precisa ser visto como um valor bom, como uma virtude, porque a partir do individualismo é que você pode potencialmente, se quiser, você pode inclusive oferecer às pessoas que tiveram com algum problema algo que você já tenha conquistado. E obviamente no individualismo você troca as coisas, as relações vão ser de liberdade, e do ponto de vista ético você preserva a liberdade, você preserva objetivamente condições para as pessoas atingirem os seus objetivos pessoais. Então o livro termina com esse contraponto. E há outros capítulos que eu não comentei aqui. Educação por uma ótica liberal faz então esse contraponto à educação coletivista e socialista, que é 100% da educação no mundo. E os efeitos disso na vida das pessoas é um efeito ruim, por mais que você veja muitas pessoas até na vida, muitos conseguindo muitas coisas, mas isso poderia ser melhor e você está roubando a individualidade das pessoas. Eu vou parando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.